Bom, eu acho que é pra eu falar desse assunto. Vamos falar mal das pessoas, vamos falar mal do Japão, dos japoneses. Gente, ultimamente eu venho consumindo muito o país Japão, né? E não é nem por ser adepta à sociedade japonesa ou apaixonada por eles, nem nada. É porque eu gosto muito de conhecer culturas. Eu tive minha fase do Afeganistão, eu tenho as minhas fases, né? A fase árabe, enfim. A fase chinesa. E até porque nós, pelo menos os paulistas e eu acho que os paranaenses, né, tem muita ligação com a cultura japonesa. Inclusive eu moro num bairro que tem muitos japoneses, né? Inclusive, do outro lado da avenida onde eu moro, tem uma micro comunidade japonesa do Japão mesmo. Então, eu vejo muitos japoneses aqui. Eu acho eles uns fofos, eu sou apaixonada pelos japoneses brasileiros. Na verdade, Esse assunto surgiu porque eu queria muito e quero muito indicar uma mulher que eu estou infinitamente apaixonada por essa mulher, que é a Aki do Japão. O canal dela é Aki no Japão. Ela é uma brasileira que mora no Japão há uns 300 milhões de anos. Ela é filha de japoneses, pai e mãe japonês. E eu tô muito encantada com essa mulher, muito, muito, muito encantada com o ser humano que ela é. E por eu consumir uma coisa do Japão por questão do urbanismo, né, que o Japão, assim, ele é uma referência maior ao urbanismo, vai surgindo, né, vai vindo ramificações. E eu descobri o canal dela. E aqui ela fala tudo sobre o Japão, né, ela tá lá quase 35 anos, então é uma pessoa que tem uma referência muito do que é o povo japonês. Né? Inclusive ela fala coisas assim que realmente faz a gente se encantar muito pela cultura japonesa, pelo comportamento dos japoneses em questão de comunidade. Mas tem um lado do Japão que eu comecei a ficar muito assustada, né? E eu sou uma pessoa do lado B. Eu gosto de conhecer o lado B das coisas. Eu não fico só na parte bonitinha, encantadora, para eu viver num fantástico mundo de Bob, que é certeza que não existe em lugar nenhum, né? E quem tem essa vivência de verdade é quem tá há muitos anos convivendo com essa sociedade, né? Que literalmente faz parte da sociedade. Teve um vídeo da Aki que me assustou muito. Entende? Então, nem sempre ela é entendida como ter um problema de verdade. É fase, vai passar, entendeu? Isso na cabeça deles. Só que quando a criança tem um problema de verdade e que ela não consegue lidar com isso, o que ela faz? Vai ali no trilho de trem e pula. Porque ela não foi compreendida. E aí sim a escola fala, nossa, aquela criança tinha problema. Na maioria das vezes não dá tempo. Sabe? Na maioria das vezes não dá tempo. A minha filha está pedindo socorro e eles estão se negando a atender. Só que quem sofria as consequências em casa era eu. Porque eu via que realmente ela estava com problema. Eu via que ela chorava pedindo ajuda. Então, quem foi a psicóloga dela durante todo esse tempo fui eu. Então, ela me pediu demais. Ela falou, mãe, por favor, eu preciso ir no psicólogo. Olha, conta aí, quantos anos foram? 12 anos. Sofrendo, sofrendo e sofrendo. E eu sofrendo junto. E hoje, por fim, com 18 anos, ela está sendo assistida por um profissional muito competente, muito bom. Tem ajudado muito. Ela não tem mais aqueles altos e baixos, porque ela tinha um problema sério de estar no meio de muitas pessoas. Porque ela achava o quê? Que estava todo mundo olhando para ela. Que estava todo mundo criticando a roupa dela. Que estava todo mundo, sei lá, procurando defeito nela. E isso foi consequência do quê? Lá atrás, quando ela era gordinha, quando as pessoas ficavam apontando para ela, não quero ir com ela porque ela é gorda. Não quero ir com ela porque, sei lá. E o japonês, a tortura não é física. A tortura é psicológica. Japonês é craque. Vocês não têm ideia da capacidade que o japonês tem de humilhar uma outra pessoa. E eu fiquei muito chocada em descobrir este Japão através da Aki.
E aí eu fiquei adiando muito esse vídeo, né? Eu gravei umas 3 vezes, eu falei, não, cada um tem sua sociedade, cada um tem sua cultura, seu comportamento. A gente é todo encalacrado no nosso jeito de ser, né? Apesar que assim, eu tenho uma ambiguidade também entre o brasileiro. Eu amo o brasileiro, o povo brasileiro. E às vezes eu detesto alguns comportamentos do nosso povo. E eu não sei o que eu fui pesquisar, gente. E veio um canal de uma menina que, pelo que eu entendi, ela é americana. Não sei se ela é americana, mas ela é descendente de japonês. E ela falando que ela odeia no Japão. E foi exatamente, ela falou exatamente o que a Aki brasileira falou. E é um Japão, assim, é um povo, é uma cultura muito difícil de nós entender. E pelo que eu entendi, do próprio japonês se entender. O japonês, ele cobra muita perfeição. Perfeição de tudo. Perfeição de como ser como pessoa própria. Perfeição de como o outro ser. Perfeição de uma certa simpatia, de aceitar tudo, que é tudo mentira, sabe? É muito bonitinho pra estrangeiro ver. Tanto que todo mundo vai pro Japão e fica impressionado com a educação japonesa, né? Em excesso de educação japonesa. Só que, na verdade, por eles exigirem tanto uma perfeição quanto pessoa e quanto sociedade, eles caem num comportamento de se esconder quanto pessoa, de esconder seus próprios sentimentos, esconder quem eles realmente querem ser e como pessoa, enquanto indivíduo, porque a sociedade está sempre de olho, está sempre cobrando, está sempre julgando aquela pessoa, aquele indivíduo japonês. Que o japonês guarda coisas tão obscuras dentro deles porque eles não podem se abrir para a sociedade, eles não podem se abrir até mesmo para os próprios familiares, né, quem eles são mesmo. E tanto que existe um índice enorme, né, do ir para um lugar e não voltar nunca mais para a Terra, se é que vocês me entenderam. Ou eu descobri uma coisa que eu não sabia. Não existe violência no Japão como a gente conhece aqui no Brasil, né? Mas existe um índice de violência no Japão de pessoas doidas mesmo, sabe? Tipo, o cara tá enlouquecido com a vida dele, com a solidão dele, com o que ele é, com o que ele se transformou. E ele não pode jogar os seus demônios pra fora. E eles atacam pessoas, tipo, aleatórias, assim. Ou de sídio, ou de qualquer outra coisa contra o outro, porque a mente de muitas pessoas são completamente enlouquecidas. Tem muitos japoneses, tem um nome que eu não vou saber dizer, que se isolam, literalmente se isolam do mundo. Entram no quarto deles e assim, ninguém sabe que eles existem, porque daquele quarto eles não saem, porque até o pai e a mãe tem que alimentá-los, levar comida, porque eles não saem pra rua, eles não saem daquele mundo. Imagina a mente dessas pessoas. E justamente porque é tanta cobrança desde criança de uma perfeição que eles enlouquecem. E são muitas pessoas assim, são muitos idosos solitários, e dizem que são muitas crianças que têm problemas emocionais e psicológicos que ninguém sabe, porque isso não é conversado entre os pais, isso não é falado entre os pais. Não é muito aceito, sabe, que as crianças tenham um certo tipo de comportamento que pra eles não consideram como aceitáveis. Muito do contrário daqui do Brasil, né, que nós falamos até por demais, temos sentimentos até demais. E eu falei, cara, é engraçado que esse Japão ninguém conhece. Esse Japão perfeitinho, ninguém conhece, sabe? Ninguém sabe que existe. E dizem, né, que o próprio governo japonês tenta manter o soft power, né, pro mundo, que esconde muitas coisas do que existe na sociedade japonesa mesmo. E foi interessante eu ter visto o vídeo dessa menina, porque eu fui falar do que algumas coisas que a Aki, que eu vi nos vídeos da Aki, que é brasileira, que eu falei, não, calma aí, a gente tem que aceitar que é o jeito deles e pronto. E quando eu vi uma pessoa de um país completamente diferente, de um olhar de mundo completamente diferente do nosso brasileiro, falando exatamente a mesma coisa, eu falei, cara, que interessante. É interessante a gente mostrar que existe um lado B também, né, de um povo, de uma cultura, já que a gente fala tão mal do nosso país, já que a gente fala tão mal da nossa sociedade, né, como se o Brasil só tivesse coisas ruins, como o brasileiro só fosse ruim.
Eu acho que vocês entenderam aonde eu quis chegar, a questão social, cultural do Japão, desse lado, lado obscuro do Japão. O Japão tem muitas coisas assim infinitamente interessantes, muito a nos ensinar, muito mesmo, como sociedade. E eu vou me maravilhando com tantas coisas assim do comportamento do japonês com o coletivo, como se preocupar com o todo. E é algo que eu queria muito que acontecesse aqui no Brasil. Mas a convivência com a relação humana, ela traz muito mais lembranças, né? Muito mais, tanto benesses quanto traumas, do que qualquer relação material que a gente tenha no espaço, né? Tanto que o Japão, ele é uma prova, né? De que a falta da interação humana real, assim, do entendimento do nosso comportamento, das nossas faltas, né? Como ser humano mesmo, gera diversas questões aí, diversos conflitos, até mesmo numa sociedade tão perfeitinha como é a sociedade japonesa, que agora vem trazendo resultados negativos porque a taxa de natalidade do Japão e da Coreia é baixíssimas, nasce muito menos pessoas do que envelhecem, e muitas vezes é o fruto, sim, da mudança de comportamento da sociedade, mas é uma sociedade que vem percebendo que não vale a pena ter filhos, não somente pela questão material, mas pelo que essa criança pode passar, né, dentro dessa sociedade. Então eu vou deixar um pedacinho aqui do vídeo da Aki, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ter ficado até o final e até o próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês.